Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui novamente, depois de termos tido uma manhã em que pudemos celebrar este, este acontecimento do nascimento do Senhor Jesus Cristo, com os nossos jovens e adolescentes na casa do Senhor, onde podemos louvar, podemos engrandecer o nome do Senhor, podemos expressar a nossa gratidão, porque isto é motivo de gratidão para cada um de nós, este acontecimento. Nós sabemos que tudo isto aconteceu com um propósito, e foi um propósito bem definido por Deus para nos alcançar. Isto é um propósito eterno, não foi feito por uma situação que o Senhor, durante o tempo, se lembrou, olha, vamos fazer assim desta forma, mas sabemos que tudo foi planeado, foi um plano eterno, desde o princípio de todas as coisas. Que o Senhor, sabendo a necessidade que o homem tinha de um Salvador que tinha que ser algo especial, Ele preparou todas as coisas, preparou todos os acontecimentos da história para que realmente isso viesse a culminar no nascimento do Senhor Jesus, da forma como realmente ocorreu, narrada pelos evangelistas, o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de Lucas, que nos narram realmente como tudo aconteceu, e depois por os outros evangelhos e pelas profecias também, que nos apontavam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, isto no Velho Testamento, e depois no Novo Testamento, todos os acontecimentos que ocorreram, com um propósito, que realmente nós tivéssemos um Salvador, que o Senhor Jesus nascesse em Belém para ser o Salvador da humanidade. É por isso mesmo que nós temos repetido várias vezes aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nos últimos tempos, o João 3,16 tem estado na minha mente, no meu coração, porque realmente é um resumo de toda a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, meus irmãos, este é um texto, é um versículo que nós dizemos quando nos referimos à palavra de Deus. É um versículo que, de certa forma, ele tem a mensagem universal e uma mensagem eterna, porque Deus amou no passado, Deus amou como se Deus tivesse passado, mas nós, em termos temporais, nós podemos entender, nós somos humanos, porque nós estamos regidos pelo espaço e pelo tempo. Deus é eterno, não existe tempo para Ele. Mas para que nós humanos o pudéssemos compreender, nós temos que entender os termos do verbo, e o verbo é o passado para nós. Deus amou no passado o homem de tal maneira que deu, num determinado ponto da história, deu o seu filho. Nós entendemos que ele deu desde o início. Assim como Abraão, quando Deus lhe pediu Isaque, seu filho, para que fosse o cordeiro, Abraão no seu coração deu Isaque e sacrificou Isaque para o Senhor. Apesar, na realidade, ele não o concretizar. Mas ele sacrificou. Houve um momento na vida de Abraão em que ele sacrificou Isaque ao Senhor. Porque ele sabia, isto também é algo que nós também devemos aprender com Abraão, porque ele sabia que Deus tinha poder, que mesmo depois de ter executado Isaque, Deus tinha poder para lhe dar novamente vida. E este é realmente um Deus que nós podemos confiar. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu, num ponto determinado da história, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, e agora o crer já é algo que ainda vai para o futuro. Todo aquele que nele crê, que é hoje e é o amanhã. Já foi durante o tempo da história. Desde que o Senhor Jesus foi crucificado até os dias de hoje, muitos creram no Senhor Jesus Cristo e muitos foram salvos. Hoje em dia, muitos creem no presente no Senhor Jesus Cristo, mas irão continuar a crer até que o Senhor venha buscar a sua igreja
os seus filhos. E então, depois, já não há necessidade de crer, porque realmente, depois que o Senhor vier buscar a sua igreja e vier quando realmente no fim de todas as coisas, todo o joelho se dobrará, porque nessa altura todos vão crer e vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, é um versículo que nos dá um resumo completo do plano salvador de Deus para a humanidade. Estes são pequenos tesouros. E às vezes um versículo apenas ele encerra uma grande verdade e algo maravilhoso. Poderíamos passar aqui o tempo todos a refletir acerca da profundidade deste versículo. E o Senhor tem falado ao meu coração nos últimos tempos. Mas hoje eu queria ler para os irmãos precisamente esta história, porque todos nós temos uma história e eu tenho a minha própria história. Hoje de manhã nós, de certa forma, falamos um pouco acerca da nossa história, pelo menos no tempo em que nós conhecemos a minha esposa, a Arminda, e depois a história de que como nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, apesar de eu ter nascido num lar crente, mas mais tarde com ela, e a Arminda foi para mim uma alavanca do Senhor para que realmente me despertasse para Ele, e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Todos temos uma história, depois temos histórias, são histórias interessantes, e quando nós refletimos nas histórias, há alguns acontecimentos na história que nós não nos orgulhamos tanto, até temos vergonha de contar, mas há outras coisas que nós até nos orgulhamos de contar, e outras que até são histórias importantes que mostram a forma como Deus tem sido maravilhoso para cada um de nós. Mas também nós podemos olhar para a nossa história individual, mas podemos também olhar para a história da humanidade e vermos como Deus, na história da humanidade, na história universal, como Deus preparou todas as coisas para que algo maravilhoso acontecesse nas nossas vidas. Todo o desenrolar da história é como se fosse um livro que se fosse abrindo e fossem as coisas acontecendo tal qual como Deus determinou. E nós entendemos isso pela palavra do Senhor, temos confiança, sem especulação, porque às vezes, e já tenho lido muitos livros em que especulam acerca daquilo que vai acontecer no futuro, mas nós temos que ter sempre um cuidado e temos que estar sempre alinhados com a palavra do Senhor e com os seus ensinamentos. E se nós estivermos sempre alinhados com os ensinamentos do Senhor e sempre baseados na palavra do Senhor, nós nunca nos enganamos. Nunca tomamos posições radicais acerca de determinados assuntos, mas mantemos sempre a nossa visão cristã, a nossa visão alimentada pela palavra de Deus, e se assim for, nunca cometemos erro nenhum. O Senhor nos foi falando e nos tem falado e nos tem apresentado muitos sinais que irão acontecer. Ele, inclusive, falando acerca da figueira, ele disse, quando vocês veem os frutos e quando olham para a figueira, vocês sabem as estações e podem prever aquilo que vai acontecer. Por isso ele mesmo diz que nós devemos estar atentos, vigiai e orai. Vigiai para que não caiais em tentação. Vigiai e vendo os sinais. E isto vos é apresentado por sinal, para que vocês realmente fiquemos atentos. E nós temos de estar sempre atentos aos acontecimentos, aquilo que vai acontecendo à nossa volta, em termos mundiais, e vemos realmente a mão do Senhor e a palavra do Senhor a ser cumprida de uma forma precisa, e depois quando as coisas acontecem nós vamos, pois, é evidente que muitos fazem previsões e até apontam determinadas datas
para os acontecimentos. Nós sabemos que isso não é possível. Porque pela palavra de Deus nós sabemos que nós não vamos ter. O Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos mostra muitas coisas, mas a vinda do Senhor será como o ladrão durante a noite. Se o homem da casa soubesse quando o ladrão iria assaltar, ele estaria pronto. E a vinda do Senhor vai ser desta forma, vai ser quando menos o esperarmos, ele vai estar. Mas de qualquer maneira nós devemos estar atentos à história universal, porque nós sabemos que a história da humanidade, ela se cumpre segundo a vontade do nosso Deus. E é isso que nos dá, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo também a história da humanidade, nos dá esta confiança cada vez mais, meus irmãos, e aqueles que nos estão a ouvir, cada vez mais que eu vou estudando a palavra de Deus e olhando para aquilo que se passa neste mundo, eu cada vez mais me convenço e cada vez mais eu sinto esta firmeza e a minha fé é alimentada na palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que estava perdido, ela está-se a acontecer exatamente como estava perdido. Nenhuma surpresa. Ainda não foi surpreendido com alguma diferença. Todas elas estavam a acontecer. E nós estamos no tempo em que a ciência se está a multiplicar, em que tantas coisas estão a ocorrer à nossa volta, com uma velocidade tremenda, em que aquilo que nós acreditamos em termos científicos hoje, amanhã novas coisas virão. E o avanço científico está a vir de uma forma exponencial. Significa que não é gradual, é como uma curva que aponta para o infinito. E, meus irmãos, nós estamos a ver isso acontecer dia a dia, e isso é a prova de que realmente o Senhor tinha dito que naqueles tempos, no tempo em que Ele havia de vir, as coisas seriam assim. A ciência se multiplicaria. E nós estamos a ver isso, e estamos a ver isso acontecer. Por isso convém-nos estar sempre vigilantes, sempre atentos àquilo que ocorre à nossa volta. E olharmos para cima, porque são dos montes que nos vem o socorro. Mas é bom sempre nós olharmos para a história e entendermos através da história como Deus fez todas as coisas perfeitas e como todas as coisas ocorreram para que realmente o Senhor Jesus viesse e este povo, que é o povo de Israel, como ele foi preparado para ser o pai, ou para que da família e deste povo viesse o Messias, e o Senhor Jesus veio da casa de Davi para realmente assumir e ter este título, como nós lemos em Isaías, em que ele nos aponta que ele era o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Emmanuel, Deus conosco. E para isso, nós vamos ler em Atos, no capítulo 7, nós vamos ver o testemunho de Estevão, que foi o primeiro mártir, depois que o Senhor Jesus foi levado às alturas, a igreja estava a começar a crescer e os crentes foram espalhados e foram para vários lugares, e Estevão, também um daqueles que realmente tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele estava a fazer maravilhas, porque ele estava cheio de fé, como nós lemos no capítulo 6, no verso 8, e diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E depois, realmente isto criou alguma inveja e alguma preocupação para os líderes religiosos da altura, e eles realmente tentaram aniquilar, ou tentaram abafar
este movimento que crescia depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição. Havia ali um movimento, como se estivesse ali a gerar uma revolução, pensamentos novos ensinamentos que punham em questão os ensinamentos religiosos da altura, da cultura judaica, da religião judaica, e que realmente abalavam aquele poder na altura, e por isso mesmo é que eles tiveram que abafar. E no capítulo 7, a começar no verso 1, nós vamos ler, é uma leitura extensa, mas, meus irmãos, é sempre bom nós notarmos e nós olharmos e ouvirmos a palavra de Deus. É como se fizéssemos uma leitura. Eu podia dizer aos irmãos, pronto, agora leem o capítulo 7 de Atos, mas realmente é bom nós lermos, entendermos e vermos como estes homens de Deus, eles eram usados para realmente trazerem o Evangelho. Mas eles não simplesmente traziam uma boa nova de uma forma a falarem de uma forma simples, mas realmente eles punham e colocavam um contexto histórico, inclusive, à vinda do Senhor Jesus Cristo e a tudo aquilo que estava a acontecer. E é isto mesmo que Estevão, ele começou, e após a pergunta do sumo sacerdote que disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de seu pai falecer, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E disse dele, à sua descendência, não tendo ele filhos. E falou e disse, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizados, disse o Senhor, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E dei-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncisou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimentos. Mas tenho ouvido Jacó que no Egito havia trigo, e enviou ali os nossos pais, a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido pelos seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os seus pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que de Abraão comprara, por certa soma de dinheiro, aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. E, usando de astúcia contra a sua linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças,
para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso nas suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os irmãos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar livramento pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o replicou, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. E esteve como um estrangeiro na terra de Madian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhes o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, e uma chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los, agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão dos anjos que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará de entre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, os quais recebeu a palavra de vida para nos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro de profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto? Por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre os seus pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando tomaram posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais,
até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão, todas estas coisas, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, ao qual os profetas não perseguiram vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e arrangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsaram da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, aquilo que nós acabamos de ler é um testemunho maravilhoso. É um discurso de Estevão, depois de ser questionado pelo sumo sacerdote, que questionava acerca da sua fé. E ele apresentou toda esta história, começando em Abraão. Ele fez um resumo dos primeiros 5 livros da Bíblia, em que ele realmente conta esta história, até que aponta a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que era o justo. E ele, que realmente, aquilo que João, no seu primeiro capítulo, ele fala: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado e engrandecido seja o Senhor. É uma história maravilhosa, e esta narrativa, em que dá valor, e é uma referência ao Velho Testamento. Há muitos que, hoje em dia, olham apenas para o Novo Testamento. E há quem refira que o Novo Testamento é realmente a parte mais importante. Mas nós entendemos que a palavra de Deus ela é completa. O Velho Testamento é a preparação, é a descrição da preparação de Deus para que foi culminada no Novo Testamento com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo veio e nasceu em Belém. Foi profetizado, nasceu em Belém. Toda a história anterior, ela teve um percurso em que Deus tinha um propósito, preparou um povo, preparou todas as coisas para que realmente se culminasse em Belém de Judá. Vos nascerá o guia, aquele que é o Senhor. E Ele nasceu em Belém para a nossa salvação. E realmente Estevão, ele desenrola toda esta história, porque é uma história com um conteúdo, em que realmente revela como Deus preparou todas as coisas para que realmente o Senhor Jesus nascesse em Belém. E o Senhor Jesus nasceu em Belém. E o Senhor Jesus morreu em Jerusalém.
Morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Com um propósito. Um propósito realmente de dar a sua vida por amor de cada um de nós. E nós realmente devemos estar gratos a este Deus maravilhoso que fez, que preparou todas as coisas e as cumpriu e fez-las cumprir. E, meus irmãos, nós fazemos planos. Todos nós fazemos planos. Mas nós não temos capacidade nem poder para cumprir aqueles planos que são feitos. Nós temos aquela expressão que dizemos com frequência, se Deus quiser, se Deus assim permitir. E, meus irmãos, nós devemos realmente frisar isto e nós devemos ter consciência que realmente é se Deus permitir, se Deus assim permitir. Mas Deus, quando faz os seus planos, Ele faz com que eles se cumpram. Porque não há ninguém acima de Deus. E não há ninguém que consiga alterar os planos de Deus. Satanás tenta. E Satanás tentou. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo, ele tentou o Senhor Jesus Cristo e por 3 vezes, por 3 ocasiões, ele realmente tentou que o Senhor Jesus pecasse, não é? Aquela descrição que nós temos da tentação do Senhor Jesus. Com três coisas diferentes. Satanás tentou, porque Satanás queria realmente impedir que o Senhor Jesus cumprisse o propósito para o qual ele tinha vindo a este mundo. E até ao final, e em todas as coisas, aquele momento em que o Senhor Jesus, com o Pai, quando ele já estava a antever a sua morte e a morte de cruz, o Senhor Jesus, ele realmente estava em sofrimento. E ele diz ao Pai, ó Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas ele disse uma coisa que realmente deve ser uma palavra que nós devemos ter também nos nossos corações. Mas seja feita a tua vontade. Realmente, nós temos que estar e fazer a vontade do Senhor, porque ela é melhor para as nossas vidas. Esta é uma história maravilhosa, meus irmãos, e que nós todos devemos contá-la e devemos expressá-la. E realmente é a nossa história, é a vossa história. E é a história da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que preparou toda esta história. Preparou todos estes personagens para que realmente enviasse o seu Filho e desse o seu Filho para que todo aquele que nele crê, ontem, hoje e amanhã, tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, como nós dissemos esta manhã, e meu amigo que estás a ouvir, o exemplo dos anjos, dos pastores que estavam em Belém, nas campinas de Belém, quando os anjos lhe apareceram, este exemplo dos pastores deve ser um exemplo para cada um de nós e uma referência para cada um de nós. Porque a partir do momento que eles ouviram a mensagem que Deus lhes tinha dado, eles tiveram essa consciência e levantaram-se imediatamente para ver aquilo que o Senhor tinha anunciado. Não esperaram até o dia seguinte, foram e viram. E também eles, da mesma forma, eles ouvindo e viram e foram ver e confirmaram aquilo que o Senhor lhes tinha anunciado. Eles começaram também a divulgar e anunciar a outros e a glorificar o nome do Senhor. Que realmente este seja a nossa atitude perante estas coisas e as coisas do Senhor. Se o Senhor falar hoje ao teu coração, deves realmente dar atenção. Não esperas para amanhã. Hoje é o dia do Senhor para ti. Deves estar pronto para ouvir e para realmente te deixares envolver por este Deus maravilhoso e realmente possas crer no Senhor Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque realmente é uma necessidade para as nossas vidas. Meus irmãos, eu hoje tive um momento de emoção porque nós, quando nos lembramos, esta é uma história que nós agora estamos aqui a ver,
em que contou aquela história, uma história comprida de muitas centenas de anos. Nós vemos aqui, quando falam acerca de Moisés, umas profecias se cumpriram desde Josué ou José até chegar a Moisés, foram 400 anos. Portanto, é uma história comprida e que conta e que foi contando todos estes acontecimentos. Foi-me lembrando um pouco da história da nossa igreja e da igreja missionária, e realmente foi ver algumas fotografias e nós nos emocionamos na presença do Senhor. Como Deus tem sido maravilhoso e como Deus tem abençoado, nos tem abençoado. E como Deus usou este trabalho de uma forma maravilhosa. E nós somos o fruto do trabalho realizado e nós podemos ver a mão do Senhor a agir. Eu vou mostrar algumas fotografias, agora que estamos em época de Natal, às quais nós fomos, de certa forma, tocados esta tarde. Uma fotografia na Quinta da Capela, onde a igreja estava toda reunida. Uma fotografia que mostra bem o grupo que nós tínhamos na Quinta da Capela. Alguns irmãos podem se identificar ali. Um grupo maravilhoso, em que nós fomos tão abençoados, tal forma abençoados, lá na Quinta da Capela. E como era o dia de Natal, e era um salão pequenino, mas nós o enchíamos. Também não havia este problema do distanciamento social que temos hoje. E olhando para o grupo, vocês vão ver aqui alguns que estão ali. Estão a ver ali o Tiago, está novinho, e muitos outros, onde nós nos reuníamos. Este devia ser pelas mangas curtas, este devia de ser numa altura de verão. Estão a ver o grupo de adolescentes e de jovens, era um grupo maravilhoso. E realmente nós revemos algumas destas fotografias e vemos alguns dos jovens, que uns estão no estrangeiro, outros se têm afastado das coisas de Deus, mas que realmente nós procuramos que o Senhor realmente fale aos seus corações. Esta é uma fotografia interessante também que eu encontrei. Os irmãos podem ver, vou tirar o meu dedo. Isto é uma fotografia dos trabalhadores da Quinta. Ali a igreja no fundo, em construção. E realmente tínhamos ali um grupo de irmãos que resolveram plantar o campo atrás, e todos de enxada na mão fizeram uma ordem interessante. Uma ordem interessante. Que o Senhor tinha usado. Esta é uma fotografia também bastante interessante. Isto é naquela rua lateral à igreja, aqui perto da entrada para a cozinha, por ali acima. Realmente um grupo maravilhoso, muitas crianças. Hoje em dia elas já não digo que são jovens, porque algumas delas já passaram a fase da juventude, já são meninas casadas, e muitos de nós ainda com menos uns quilos, com os cabelos escuros. Isto foi no Dia das Mães, em que realmente nós estávamos ali e nos encontramos. Tenho aqui mais umas fotografias que eu vou mostrar. Isto já na Igreja Nova. O grupo de adolescentes
na altura, também é interessante, nós podemos ver alguns dos nossos jovens, tem ali alguns da minha filha, ali à frente a Ana Isabel, e tantas crianças que nós tínhamos na igreja, alguns ainda continuam, e também o grupo de jovens. Eu vou mostrar algumas fotografias, vão encontrar ali o Ruben, também está ali, ele já na altura gostava de usar fato e gravata, mas eles estavam ali também a cantar, um grupo interessante, também ali o Rui, a Sofia, a Lídia e a Catarina, e tantos outros jovens que alguns deles que fazem parte ainda, outros que não vemos há muito tempo. Este é um pouco no tempo da Janice, em que ela ensinava as crianças a tocar, ali a Lídia e a Catarina também a tocar, e tantos jovens lá em cima. Isto foi na zona cá em baixo, na igreja, onde fazemos os nossos convívios. Temos ali um grupo maravilhoso em que realmente nós nos reuníamos e onde fazíamos as festas de Natal na altura. E este também, o grupo de jovens, em que nós vemos aqui no lado direito o Pastor João também. Realmente, meus irmãos, quando nós meditamos acerca da nossa história, a história da Igreja Missionária é uma história maravilhosa e é uma história que ainda não está terminada, que vai ser continuada a ser escrita por cada um de nós, porque esta Igreja ela foi aberta segundo a vontade do Senhor. E ela vai continuar, e nós iremos continuar a servir ao Senhor, como o Senhor assim o quiser. Neste momento, eu gostaria de transmitir aos irmãos votos de um Feliz Natal. Nós, na próxima terça-feira, não estaremos cá, estaremos de viagem, e também não nos vamos encontrar na sexta-feira. Por isso, eu queria desejar-vos que Deus vos abençoe durante este tempo. É um tempo em que normalmente nós nos reunimos como família, só que este ano temos algumas dificuldades, algumas famílias vão ficar mais reduzidas, mas nós temos que confiar no Senhor, porque sabemos que não podemos estar todos juntos, mas nós temos alguém que não vai falhar na nossa convivência. E esse alguém é o Senhor Jesus, porque Ele está sempre junto de cada um de nós. E Ele não necessita de criar o distanciamento social. Com Ele não necessitamos de usar máscara, porque Ele está sempre junto de cada um de nós. E Ele nos guarda, e Ele nos abençoa, é Ele que nos alegra, é Ele que traz a paz aos nossos corações. Por isso mesmo é que nós desejamos que a paz do Senhor esteja convosco e vos abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo alegre os vossos corações e que vocês possam sentir a presença do Senhor nas vossas vidas. Que o Senhor responda à necessidade de cada coração neste Natal. E a nossa oração é que o Senhor conceda aquilo que deseja o vosso coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque Tu, Senhor, estás conosco. Tu estás conosco para nos abençoar. Tu és o nosso Senhor, ó Pai Santo, e nesta certeza, Senhor, nesta certeza que Tu estás aqui para abençoar e para nos guardar, é que nós confiamos.
nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. E nesta hora, Senhor, quero pedir por cada um dos meus irmãos, em qualquer lado que eles estejam, que Tu, Senhor, os abençoes. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. Ó Pai Santo, sê com cada um de nós. Dá-nos um bom tempo em família, Senhor. E preserva-nos de todo o mal. Não deixes, Senhor, que este vírus entre na nossa tenda, Senhor. Ó Senhor, e te pedimos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, por aqueles que sentem necessidade. Visita-os nesta hora e abençoa-os. Ó Pai Santo, nós te pedimos todas as coisas no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vós e vos dê um bom tempo. Amém.